O Hospital de Urgência de Teresina é o maior hospital do estado do Piauí, o que atende o maior número de pacientes com os mais variados casos. É um hospital com as portas abertas para o atendimento de pronto-socorro. Isso, claro, torna esse hospital um hospital com características diferentes das demais aqui no estado do Piauí. Eu estou ao lado do diretor do Hospital de Urgência, Dr. Rodrigo Martins, que vai conversar conosco a respeito da situação geral do Hospital de Urgência de Teresina. Doutor Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer aqui nós conversarmos um pouco sobre o HUT. Eu assumi recentemente, no dia 19, assumi como uma missão, não pedi para estar naquele hospital. Eu sou funcionário efetivo da Prefeitura de Teresina, sou dentista, era lotado na UPA do Renascença e depois fui assumir o cargo de gerente da saúde bucal aqui do município e fui surpreendido no dia 19 com essa nomeação, vamos dizer assim, para o Hospital de Urgência de Teresina. E o senhor resolveu aceitar por quê, doutor? Olha, tudo é uma missão, é um desafio. Logicamente que eu estou saindo da minha área de conforto, onde é uma área totalmente diferente da que eu estava ali acostumado a lidar. E realmente eu estou encarando como uma missão. Foi uma missão para servir ao povo de Teresina e, quem sabe, deixar a nossa contribuição dando uma melhor assistência, um melhor atendimento à população. Vale ressaltar que o atendimento do Hospital de Urgência de Teresina é um atendimento de referência. Nós temos lá excelentes técnicos, médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos que são prontamente acionados e bem resolutivos. Logicamente que sempre há espaço para melhorar e nosso intuito é estar lá dando uma atenção maior para esses casos e atendendo melhor a população. Bom, o Hospital de Urgência de Teresina ele tem várias virtudes. É um hospital grande, problemas de grande porte podem ser resolvidos ali, porém, alguns problemas. O maior deles, o volume de pacientes. Hoje vocês atendem mais ou menos quantos pacientes por final de semana ou por dia, para dar uma ideia dessa grandeza? Olha, você ter ideia, nós fizemos um comparativo do final de semana, da final do jogo do Flamengo, que tinha batido recorde em relação a atendimentos com esse final de semana. E esse final de semana, surpreendentemente, aumentou o número. Foram mais de 350 pacientes atendidos. E somente de queda de motocicleta, que é um dos casos, uma das causas que mais dão entrada lá naquele hospital, foram cerca de 76 pacientes que entraram lá vítima de acidente de motocicleta. E realmente nos deixa preocupados, até porque nós sabemos que com o final do ano, aumentam momentos festivos, as pessoas começam a entrar de férias e existe um histórico de aumento de atendimentos no próprio Hospital de Urgência de Teresina. E vale a pena, toda vez que eu tenho a oportunidade, de chamar a atenção da população para ter esses seus cuidados, até porque nós sabemos que, infelizmente, nem todos os casos são possíveis chegar ao Hospital de Urgência de Teresina e nem todos os casos têm a solução esperada. Bom, muita gente fala a respeito também dos pacientes que vêm de outros estados ou pacientes que deveriam ser atendidos na rede estadual e que são atendidos no HUT, aumentando assim o custo do município. Como é que você pretende resolver esse problema? Bom, nos cabe lá, enquanto gestão, dar o atendimento à população que chega até lá. Realmente chegam pacientes de outros estados, de outros municípios, mas vale ressaltar aqui e enaltecer o trabalho feito pela regulação e pelas gestões anteriores. Anteriormente, você entrava no Hospital de Urgência de Teresina, tinha uma recepção lá cheia, lotada de pacientes amontoados, nem sempre com a assistência necessária possível, e com a regulação nós passamos a ter um atendimento melhor. Como é que é esse serviço de regulação? O paciente ele chega do hospital, se acidenta no interior, aqui na capital, é levado para uma UPA ou para algum outro hospital que tem aquele primeiro atendimento. Lá o médico vê a gravidade daquela situação, uma vez ele identificando, ele coloca no sistema de regulação, onde outros técnicos, também outros médicos, passam ali a administrar e essa regulação tem um núcleo interno lá que funciona tecnicamente. Vale ressaltar que não existe nenhum outro critério. O critério de regulação sempre é um critério técnico feito por profissionais da área, o paciente que de fato precisa, enfermeiros, avaliado caso a caso, Joelson, é avaliado
com todos os detalhes, todos os cuidados, e esses pacientes são recebidos. Existe, logicamente, às vezes, em alguns momentos, principalmente no final de semana, uma demanda maior de regulação, uma demanda maior de ocupação de leitos. E a gente sempre desdobra, tenta se esforçar cada vez mais para receber. Logicamente que existe uma limitação estrutural, uma limitação técnica, que por vezes terminam atrasando um pouco esses pacientes. Mas o interessante seria que cada região, que cada cidade pudesse ter uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que pudesse resolver alguns casos. E, infelizmente, nós recebemos pacientes de todas as situações, de todos os municípios do estado do Piauí e de municípios de fora. Uma vez esse paciente chegando lá, não importa para os técnicos, para os médicos, enfermeiros, para o HUT como um todo, de onde ele é. Ele será bem atendido como qualquer outro cidadão. Isso gera custo que, por exemplo, deve ser partilhado com o Estado? Bom, eu tenho uma visão muito particular. Eu acredito que o Sistema Único de Saúde ele deve acontecer, o atendimento independente do local desse paciente mora. Se ele vem procurar Teresina, certamente é porque Teresina tem um serviço de referência, tem um serviço melhor. Isso acontece não só no serviço público, mas também no serviço privado. É comum nós verificarmos algumas pessoas famosas, por exemplo, sempre se deslocarem para o Hospital de São Paulo, Albert Einstein ou algum outro do tipo. Então, é natural que a pessoa procure um melhor atendimento. Agora, logicamente que aquele paciente, como ele é de um outro estado e ele veio receber o atendimento aqui, o justo seria que o valor que é destinado pelo SUS àquele município, para aquele paciente, fosse destinado para o município que ele foi atendido. Agora, doutor, não é só o recurso humano, vamos dizer, o corpo de técnicos do município que está trabalhando lá no HUT. Também tem servidores do Estado prestando esse serviço por lá. De alguma forma não é o Estado partilhando despesa? Não, o Estado partilha. Existe um termo de cooperação entre o município e o Estado, onde existe esse partilhamento. Logicamente que nós queríamos, desejo lógico, não só meu, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica do ponto de vista política, partidário, ideológica, mas queríamos termos mais hospitais mais resolutivos em todos os estados, em todo o estado, em todas as regiões do estado. É algo que está acontecendo, acredito que a Secretaria de Saúde do estado está fazendo e a gente torce para que isso aconteça para realmente diminuir a quantidade de pacientes que chegam no HUT. Eu queria aqui, Joelson, também fazer uma observação e enaltecer uma parceria com o Hospital Getúlio Vargas, que recebeu alguns pacientes do Hospital de Urgência de Teresina, principalmente na primeira semana que eu assumi, onde teve aí um ajuste em relação às cirurgias que não são de urgência, de emergência, mas são cirurgias programadas que acontecem por lá, e o Hospital de Getúlio Vargas deu um suporte. Agora, queríamos nós que esse suporte fosse feito todos os dias, todas as semanas, para que a população tivesse um melhor atendimento. Uma retaguarda melhor. Né? Uma retaguarda melhor. Mensagem dos telespectadores aqui, o Wellington do Angelim, obrigado pela mensagem, pelo 99040322. Está dizendo, gostaria de pedir ao novo diretor do HUT para aprimorar a segurança, pois domingo levei uma criança para ser atendida e vi uma mulher que parecia drogada adentrar o hospital e agredir um paciente. Existe essa preocupação ali com a segurança? Como é que isso tem feito no hospital? Precisa ter as portas abertas. Existe essa preocupação. Foi um dos pontos que nós já conversamos e logo na primeira semana eu identifiquei essa dificuldade. É bom até ser informado desse caso para que a gente possa, mais uma vez, reforçar o nosso pedido. Infelizmente, nós não temos somente uma entrada e uma saída de pessoas no hospital e a intenção da gestão é que faça, até por uma questão de segurança dos profissionais que lá estão e também dos pacientes que lá nós somos responsáveis, né? Que tenha somente uma entrada e uma saída. Eu acredito que no decorrer desse mês de dezembro nós conseguiremos ajustar essas condições. Eu agradeço a reclamação, até porque toda crítica ela deve ser levada em consideração do ponto de vista construtivo.
Tá? A Fátima está mandando uma mensagem aqui para nós também pelo 99040322 e está dando um depoimento bom aqui. Diz que o marido dela passou 8 dias no HUT, foi tratado com os cuidados que tinha direito e ela está parabenizando aí a equipe do HUT por fazer esse trabalho. O nome do marido dela é Raimundo Mendes e o nome dela é Fátima, mora na Rua Oeiras. Nós ficamos satisfeitos porque esses relatos de resolutividade, de resolução de problemas, nós recebemos. A ouvidoria ela recebe tanto críticas, mas também nós recebemos alguns reconhecimentos, alguns depoimentos de reconhecimento, e isso sempre é bom para enaltecer o trabalho realizado pelos técnicos do Hospital de Urgência de Teresina. Bom, o hospital ele vai continuar sendo um hospital de porta aberta, ou seja, ou não, todos os pacientes precisam passar por uma regulação ou posto de atendimento dos seus bairros? Existe hoje uma regulação realizada pelas UPAs. Hoje não é mais aquela porta escancarada que era como antes. O paciente que tiver algum trauma procura as unidades de pronto atendimento aqui de Teresina ou dos hospitais de referência e de lá eles são encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina, salvo exceção quando você tem um paciente com traumatismo crânioencefálico e o próprio SAMU pode levar direto do atendimento para o Hospital de Urgência de Teresina. Outra questão diz respeito ao controle de prestação de serviços de médicos, de enfermeiros. Existe uma necessidade de se aumentar o rigor no controle desses atendimentos, até porque a gente vê o relato das pessoas quando chegam em unidades de saúde pública, de que, não, está faltando médico, não, está faltando especialista. Vocês podem assumir algum tipo de compromisso de presença dos servidores, dos médicos, para garantir que o atendimento continue sendo esse? Joelson, foi um compromisso que o professor Charles Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde, teve comigo, assim que eu fui intimado para cumprir essa missão. O primeiro de dispensarmos todos os serviços prestados e nós colocarmos servidores efetivos ou seletivados nesse processo seletivo. O segundo foi a colocação de ponto eletrônico para todos os funcionários, não somente de nível médico, técnico, mas todos os funcionários com ponto eletrônico. É uma maneira que nós temos de dar garantia à população do cumprimento do horário, do atendimento, do dever daqueles profissionais que lá estão. E realmente nossa intenção aqui, a partir do mês de janeiro, esse ponto eletrônico esteja sanado, esteja instalado, funcionando, e que também, a partir de janeiro, não tenha mais nenhum serviço prestado dentro do Hospital de Urgência de Teresina. Então não vai ter terceirizados, como se costuma dizer? O terceirizado, sim. Parte de limpeza, questão de macas, essa parte que a terceirização é permitida. Mas nós não queremos ter terceirizados ou serviços prestados médicos, profissionais da enfermagem e de outras áreas. Então, essa história do ponto é interessante, para que a própria população saiba quando é que o médico está chegando. Aliás, está saindo do cofre público o salário para o pagamento desses profissionais. Um outro ponto também que foi batido e que nós estamos também fazendo um estudo para implementar a partir de janeiro é acabar com aqueles plantões de sobreaviso. Nós entendemos que os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais que ali estão, eles estando de plantão, eles têm que ter o plantão presencial independente de demanda. Não fica esperando a ligação. A tendência nossa, a partir de janeiro, os plantões serem totalmente presenciais. Nada de, vamos ligar para o médico para ele vir aqui, não. Que infelizmente hoje ainda acontece. Existem alguns casos de reclamação e aqui eu aproveito para pedir à população como um todo que tiver qualquer tipo de dificuldade em relação ao atendimento, que vá à ouvidoria do HUT, que relate o seu problema, que nós vamos tomar todas as medidas administrativas necessárias para corrigir essas circunstâncias aí, onde do não atendimento conforme a previsão legal. A Maria está mandando mensagem aqui para nós pelo 99040322, está dizendo por que pessoas idosas que precisam de UTI não têm os seus direitos assistidos. Ela disse que ouviu uma história no hospital de que as pessoas que têm mais idade não têm prioridade em UTIs, em leitos de UTIs. Bom, a questão da UTI é uma questão realmente crítica para o Hospital de Urgência de Teresina. Nós temos os leitos de UTI geralmente ocupados. Infelizmente, nós não temos vaga na UTI. Geralmente, quando existe uma alta na UTI, já tem um paciente para entrar. Em relação ao idoso, preciso que a gente relate que é preciso ter um cuidado a mais,
Não se pode fazer uma cirurgia no idoso sem um detalhe maior, como se fosse um jovem. Questão de saúde, uma questão de avaliação do próprio médico técnico que preserva o paciente. Por exemplo, eu posso lhe dizer, Joel, que nós tínhamos, a semana passada, uma idosa com cerca de 100 anos de idade, que estava lá para tratar de um trauma em relação ao seu joelho. Era preciso fazer transfusão sanguínea, era preciso fazer alguns outros detalhes. Certamente, essa cirurgia dela não vai ser realizada com a mesma praticidade ou com a mesmo tempo de que um joelho de um jovem, por uma questão de cuidado com o próprio paciente, com a própria condição de vida que ela tem. Doutor Rodrigo Martins, diretor do Hospital de Urgência de Teresina. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Joel. Me coloco mais uma vez à disposição. Lá a diretoria geral está de portas abertas para qualquer usuário do SUS, para qualquer um do município de Teresina que queira lá conversar, sugerir e criticar. Tá, então.